O senador Plínio Valério, da Tribuna, rebateu as mentiras propagadas por uma ONG internacional que se aproveitou da catástrofe no Rio Grande do Sul para divulgar narrativas que prejudicam o Brasil. O senador expôs: ONG a serviço das fundações ligadas a grandes empresas internacionais, o WWF, por exemplo, lançou em pleno desastre que está acontecendo agora, campanha destinada a explorar a tragédia que atinge nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul. O senador ironizou a imagem de boazinha da ONG e mostrou que as alegações trazidas por ela são falsas, sejam as que visam explicar os fenômenos climáticos, sejam as que acusam os parlamentares brasileiros por ações que jamais existiram. Plínio Valério afirmou: é absolutamente irresponsável culpar o Congresso brasileiro, até porque nenhum dos projetos citados pelo WWF foi votado até o momento, nem no Senado, nem na Câmara. Tudo falso. Finge. Mostra que tem projetos fictícios, fake news pura, e atribuindo a nós projetos que sequer foram apresentados. Plínio Valério apontou que, se há responsáveis por mudanças climáticas, o principal responsável é a China, que não é atacada pela ONG. Ele disse: nada menos do que 2/3 das emissões têm origem na China, com 32,9%, Estados Unidos 12,6%, Índia 7%, Rússia 5,1% e por aí afora. Estou falando desses países que são responsáveis pela emissão de CO2 na atmosfera, dessas mudanças climáticas. Eles são os culpados. E aí tem Irã, tem Alemanha, Coreia do Sul, Indonésia, Arábia Saudita, e só aí é que aparece o Brasil com 1,2%. De 100%, o Brasil colabora com 1,2% para poluir a atmosfera e eles jogam para nós, principalmente da Amazônia e para você brasileiro também, a responsabilidade, a pecha de vilão, para que nós aceitemos essa pecha de vilão e achemos que nós somos culpados por isso. Nada, não somos culpados por absolutamente nada disso. O senador acrescentou que, se considera as emissões ao longo da história, a responsabilidade do Brasil fica ainda mais irrisória. Ele questionou: se toda essa história relatada pelo WWF é falsa, meramente falsa, conversa fiada, pergunta-se: qual o motivo dessa postura que, como estamos dizendo, é absolutamente hipócrita? Qual o objetivo do WWF e dessas ONGs? Plínio Valério expôs: ele próprio nos mostra suas razões. Entre a falsidade, a sacada contra o Brasil e os brasileiros está, no texto oficial da entidade, o conselho não solicitado de que, olha só o conselho, deve ser feito para que tragédias como as vistas hoje não se repitam, pois enquanto a população sofre com os efeitos dos eventos climáticos extremos, o Congresso Nacional tenta aprovar projetos devastadores para o clima, o meio ambiente, para as comunidades tradicionais. Fecha aspas. Mentira. Hipocrisia. Eles confundem e querem passar para nós ciência como fantasia, fantasia como ciência. Baseiam-se, dizendo que é na ciência, para pregar suas fantasias, suas maldades, suas hipocrisias mundo afora. Todo mundo sabe que o WWF é custeado por entidades de grandes empresas, todas elas de países que se dizem comprometidos com o meio ambiente, com as mudanças climáticas, mas financiam as ONGs, financiam o WWF. Um senador afirmou: eles se aproveitam de um momento desse em que todo mundo está machucado, em que todo mundo está vulnerável, para dizer uma besteira, uma bobagem, uma hipocrisia, uma sandice desse tipo e dessa natureza. Pois que fique claro, a WWF não vai mais mentir à toa, não vai ficar mentindo, fazendo das suas mentiras verdades, enquanto o povo do Amazonas achar que eu mereço estar aqui nesse Senado.
A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Presidente, saudando o nosso presidente do PSDB, senador 4 vezes, não é isso, Marconi? E governador, senador, é o nosso presidente do PSDB, e eu tenho dito aqui, meu presidente, quando eu pergunto se eu vou ficar para apagar a luz não vai se apagar, então não precisa de ninguém para ficar, né? Eu tenho dito isso, saudando o nobre senador paraguaio e o meu mestre aqui, a mim, quando ele caminha na minha frente, eu falo, não tropeça, porque eu vou pensar que é para tropeçar e vou tropeçar também. O Amin é nosso mestre aqui. Presidente, senadoras, senadores, ONG a serviço das fundações ligadas a grandes empresas internacionais, o WWF, por exemplo, lançou em pleno desastre que está acontecendo agora, lançou campanha destinada a explorar a tragédia que atinge nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul. Sim, ela mesma. A ONG, aparentemente boazinha, que se apropriou do símbolo do panda chinês, vem divulgando comunicados em que culpa o desastre gaúcho pelo que chama de redução das reservas naturais da Amazônia Legal, ou seja, da cobertura ambiental. E ataca o Congresso brasileiro por sempre, segundo o WWF, tentativa de aprovar projetos devastadores para o clima. Chega até a alertar essas tentativas. Nem é preciso dizer que todas essas alegações são falsas. Meu mestre senador Leon Visto. O Rio Grande do Sul passou por outras terríveis inundações em outros momentos, como aconteceu em 1941, sem que nada disso tivesse relações com a Amazônia. 1941. É um fenômeno climático? Sim. E embora os traumas anteriores não fossem tão destrutivos, pois a área era menos povoada, Porto Alegre, os municípios eram outros, até nem existiu ainda em 41. Mas nada disso se originou na Amazônia. Aí eu estou falando isso, é bom explicar, o brasileiro e brasileira, WWF publicou na sua página, dizendo que, perguntando assim, você sabia que o desastre do Rio Grande do Sul tem tudo a ver com o desmatamento na Amazônia? Ou seja, uma campanha mentirosa e maldosa.
Da mesma forma, e absolutamente irresponsável culpar o Congresso brasileiro, até porque nenhum dos projetos citados pelo WWF foi votado até o momento, nem no Senado e nem na Câmara. Tudo falso. Finge, mostra que tem projetos fictícios, fake news pura, e atribuindo a nós projetos que sequer foram apresentados. Quem seria então o responsável por essas mudanças climáticas denunciado pelo WWF? Essa é fácil de responder, já respondi aqui e vou dizer de novo. Disponho de dezenas de estudos mostrando que a esmagadora maioria das emissões de gás carbônico, o grande responsável pelo aquecimento global e pelas mudanças climáticas, parte da economia de maior porte. Nada menos do que 2/3 das emissões têm origem na China, com 32,9%. Estados Unidos, 12,6%. Índia, 7%. Rússia, 5,1%. E por aí afora. Eu estou falando desses países que são responsáveis pela emissão de CO2 na atmosfera, dessas mudanças climáticas. Eles são os culpados. E aí tem Irã, tem Alemanha, Coreia do Sul, Indonésia e Arábia Saudita. Só aí que aparece o Brasil com 1,2%. De 100%, o Brasil colabora com 1,2% para poluir a atmosfera. E eles jogam para nós, principalmente da Amazônia, e para você brasileiro também, a responsabilidade, a pecha de vilão, para que nós aceitemos essa pecha de vilão, achar que nós somos o culpado por isso. Nada, não somos culpados por absolutamente nada disso. Pior ainda é o quadro. Em busca das responsabilidades apontadas pelo WWF, fizemos uma busca histórica. Caso se some todo o gás carbônico lançado na atmosfera desde 1850, quando a industrialização passou a acentuar-se, podemos constatar que 24,4%, ou seja, praticamente 1/4 das emissões partiram dos Estados Unidos. A seguir estão as potências industriais que marcaram época. A Alemanha, 5,5%, Reino Unido, 4,4%, Japão, 3,9%. Segue-se a França, Canadá e países europeus de menor porte. Desnecessário dizer que o Brasil sequer aparece nessa lista de poluidores. E você que acompanha a narrativa, que é compactuada pelos grandes meios de comunicação, você acaba acreditando nessa narrativa de que nós poluímos o planeta e somos os vilões. Presidente, senadoras, senhores senadores, estão claras clara a falsidade e a hipocrisia do WWF em seus ataques ao Brasil e aos brasileiros. Não há dúvida nenhuma de que se formos à caça dos responsáveis pelas mudanças climáticas, em sua quase totalidade, provocada pelo aquecimento global, já te disse quem são elas e quem são eles. É o relatório oficial das Nações Unidas, que nos informam que essas mudanças podem ser naturais, como por meio de variações no ciclo solar. Mas desde 1800, as atividades humanas têm sido o principal impulsionador dessas mudanças. Os dados que citamos mostram que nesse quadro a responsabilidade do Brasil e dos brasileiros é muito pequena, presidente. Foi pequena, aliás, mínima no passado, e é hoje extremamente reduzida, não apenas em comparação com a grande potência industriais histórica, mas também se levarmos em conta os grandes países de desenvolvimento, a começar pela Índia e China. Isso nos leva a um questionamento óbvio. Se toda essa história relatada pelo WWF é falsa, meramente falsa, conversa fiada. Pergunta, qual o motivo dessa postura que estamos dizendo, é absolutamente hipócrita. Qual o objetivo do WWF e dessas ONGs? Ela própria nos mostra as suas razões. Entre as falsidades sacadas contra o Brasil e o Brasil Estado, o texto oficial da entidade, o conselho não solicitado de que, olha só o conselho dele, deve ser feito para que tragédias como as vistas hoje não se repitam, pois enquanto a população sofre com os efeitos dos eventos climáticos extremos, o Congresso Nacional tenta aprovar projetos devastadores para o clima, o meio ambiente, para a comunidade tradicional. Fechar. Mentira. Hipocrisia, eles confundem e querem passar para nós ciência como fantasia, fantasia como ciência. Se baseiam dizendo que é na ciência para pregar suas fantasias, suas maldades, suas hipocrisias mundo afora. Todo mundo sabe que o WWF é custeado por entidades de grandes empresas, todas elas de países que se dizem comprometidos com o meio ambiente, com a mudança climática, mas financiam as ONGs, financiam o WWF. Então, presidente,
para encerrar, e é um assunto bom, é um assunto legal, eu já agradeci aqui várias vezes a Deus a bênção de poder estar senador, e claro, quase 1 milhão de votos do povo amazonense me colocou para isso. Não tem problema se é todo dia, se chateia alguém, não importa, não tem problema. O importante é estar senador, usar dessa tribuna para mostrar a hipocrisia daqueles que fantasiam, que dizem buscar na ciência para fantasiar a sua hipocrisia. E a sua razão. Eles dizem que tem razão, são o império do bem. Eles são altruístas, generosos, estão aqui para ajudar, ganhando dinheiro de países internacionais. Coisa nenhuma. Se dizem do império do bem. E o bem, para vigorar, para sustentar, para existir, precisa do mal. E esse mal somos nós. São as queimadas, as inundações, o desmatamento, os garimpeiros. Somos os maus. Eles são os bons. E a nós cabe alertar isso aqui. Cabe alertar ao brasileiro e brasileiro para não se deixe mais envolver por essa narrativa. Querer dizer que a catástrofe do Rio Grande do Sul é consequência do desmatamento da Amazônia, meu bom Chico Rodrigues, que é de Roraima, que é da Amazônia. É hipocrisia pura. Aproveitar do momento desse, que todo mundo está machucado, que todo mundo está vulnerável, para dizer uma besteira, uma bobagem, uma hipocrisia, uma sandice desse tipo e dessa natureza. Pois fique claro, WWF não vai mais mentir à toa, não vai ficar mentindo, fazendo das suas mentiras verdade, enquanto o povo do Amazonas achar que eu mereço estar aqui nesse Senado. É sempre bom a luta contra os hipócritas. Isso é até bíblico. Eu não quero nunca juntar a isso, mas lutar contra os hipócritas é sempre uma missão gostosa, difícil, mas possível de realizar. Obrigado, presidente.